Imagine acordar, escovar os dentes e tomar café. Além de estar longe da realidade do estudante médio em situação de jogos universitários, que não acorda, até porque não dorme, que não toma café, porque não tem dinheiro, e não escova os dentes e ponto final, essa sucessão pragmática já não funciona como antes faziam os neandertais. Hoje, nós acordamos com o despertador e logo em seguida já estamos arrastando para cima dentro das redes sociais. Poucos segundos são necessários para separar o nosso abrir dos olhos e a aparição de uma postagem absurda, apontando, por exemplo, um esforço governamental para esconder verdades da população. Ou pior ainda, defendendo Dani Alves na lateral da seleção brasileira. Essa vontade pulsante de contrariar a lógica e de encontro à verdade manifesta tem nome, que inclusive já é conhecido pelo grande público. São as chamadas teorias da conspiração. Elas sempre existiam. Caso contrário, a história de um cara que abriu o mar no meio usando um cajado nunca teria chegado até nós. Mas com o surgimento da internet, elas ganharam alcance nunca antes visto. E que atire a primeira pedra quem nunca esboçou ao menos aquele sorriso de canto de boca, depois de se deparar com alguma inventividade bizarra nas redes. Que, vamos falar a verdade, normalmente é proferida pelas mesmas pessoas que correm atrás de sombra de avião no Parque Ibirapuera. Bem, de um tempo para cá, não existe melhor exemplo disso do que a teoria da Terra plana. Se você sempre achou estranha a explicação de estarmos numa bola cheia d'água que fica girando, perdida no espaço, parabéns! Você não é o único. Os terraplanistas acreditam que tudo que aprendemos sobre planetas, estrelas e física básica não passa de uma forma de controlar a população. Lei de Newton, cálculos, gravidade, isso é besteira, meu amigo. Usa uma régua e vá pra praia. Você não é uma reta. Não é ciência. A ciência não exige um teste prático que demonstre que uma teoria de fato possa ser comprovada. Agora, se você fizer um teste simples, usando uma régua, colocando no horizonte seu campo de visão, seja numa escala menor quanto numa escala maior, você vê que é perfeitamente comprovável a teoria da Terra plana. Isso é uma prova cabal de como não faz sentido a Terra ser redonda. Tudo bem, se você questiona sobre aquelas fotos da Terra tiradas do espaço, a explicação também é muito simples. A NASA usa uma lente que deixa a imagem arredondada. Até parece que você nunca foi no estacionamento ou, sei lá, ouviu um álbum do Hairstyles. É tudo redondo. Inclusive, pelo fato da Terra ser plana, ela necessariamente é protegida por um grande domo, o qual, diferentemente das mentiras que são contadas na história, contém dentro de si o Sol e a Lua. Alguns renomados pensadores, como a Carol Conká, reforçam essa ideia. Não à toa, o mundo não gira, ele capota. Até porque se fosse uma bola, ela não ia capotar. Enfim. Um passo adiante, se por um acaso saíssemos desse domo, como voltaríamos para a Terra se ela é uma bola? Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem porta? E por que o homem não foi no sol? Indagações embasadas como essa me fazem perguntar: a quem interessa a Terra redonda? Talvez as grandes organizações futebolísticas, as quais gostam de apelidar o nosso mundinho de planeta bola, como se fosse de sua posse? De todo modo, vamos sair dessa esfera e nos direcionarmos para outro plano. Falar de questões extraespaciais. Quando entramos nesse mérito, não podemos deixar a maior dúvida de todo o firmamento para trás. Por que a fila do lado anda sempre mais rápido? Não, brincadeira. Será que existe vida fora da Terra? Para quem vive no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, a resposta pode estar a poucas horas de viagem. A Área 51, repleta de mistérios e conspirações, já virou parte do imaginário popular. Uma base militar, não oficial até pouco tempo, no meio de um deserto? Com certeza estão escondendo muita coisa da gente. Mas o quê? Nossos vizinhos planetários, ora as bolas. É claro que a Terra do Tio Sam, seja ela plana ou redonda, tira uma notaça em cima disso. Para chegar à base, pegamos a Extraterrestrial Highway, uma estrada com várias referências aos amigos estelares e muita, mas muita margem para ganhar dinheiro com turista. O governo fala que o complexo só é utilizado para o desenvolvimento de aviões, mas nós sabemos a verdade. Se tem algo que o americano gosta mais do que financiar a queda de democracia e lucrar com tráfico armamentício, é mentir para a sua população. A gente está de olho, hein? Se o governo esconde os alienígenas que, uma vez ou outra, dão passeio aqui em Varginha, por que não acobertariam as tramas ocultas por trás de suas próprias instituições? Basta dar uma rápida ida no YouTube e você já vai encontrar inúmeros vídeos sobre os chamados Illuminatis,
A premissa é muito simples. Um grupo secreto que controla o governo por debaixo dos panos até chegar o momento de instalar uma nova ordem mundial. É como se o Clube da Luta fosse, em vez de um filme cult, alguma invenção diretamente da cabeça do Cabo Daciolo. Os conspiradores afirmam que o símbolo da organização é um olho dentro de um triângulo, o qual persegue a humanidade desde os seus primórdios. Logo, simbologia é o que não falta para essa sociedade anônima. Crise econômica? Illuminati. Morte da rainha? Illuminati. Atentado às Torres Gêmeas? Celso... Não, quer dizer, os Illuminatis. Os campeões da Copa do Mundo? Ah, pô, por aí vai. Eles são tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo. O que daria um ótimo filme, inclusive. Logo, a pergunta que nos resta é: quando eles irão se revelar e conquistar os seus planos? Bem, isso apenas o tempo e, quiçá, um próximo padre candidato à presidência da República irá nos dizer. Nação brasileira, acorda tu que dormes. Cuidado com esses pastores que estão envolvidos com maçonaria. Eu repreendo toda a fúria de Satanás. Satanás, pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, afinal, depois de tanta asneira, é possível identificar uma lógica por trás das teorias da conspiração? Bom, a gente vai partir do princípio delas serem um método de raciocínio que visa contrariar, sem nenhum precedente, qualquer pensamento hegemônico. Para isso, elas capturam uma meia dúzia de argumentos de Tumblr, descredibilizam o que é cientificamente comprovado e substituem pelo que bem entenderem. E, em termos recentes, é basicamente o que a Disney fez com Star Wars 9. Porém, as teorias da conspiração tendem a procurar uma lógica ou até mesmo um pouquinho de verdade para servir como pano de fundo. Não importa o quão deturpada ela seja, se houver duas frasezinhas de efeitos para bombar no TikTok, cara, tá ótimo. Com uma régua apontada pro mar, uma nota de $2 na mão e a foto da rainha morta, cara, a mentira tá armada. A partir daí, cai quem quer. Na verdade, essa argumentação, por mais chula que seja, se torna um ponto crucial na construção de uma conspiração de sucesso. No mundo, existe muito mais dúvida do que certezas. Por isso, o segredo não é o tema ou o objeto de estudo, mas a metodologia usada para chegar na resposta. E, cara, é aí que o caldo começa a engrossar. Por se tratar de uma batalha de convencimento, o fazer científico é jogado para escanteio e substituído por uma grande gincana. De uma hora para outra, o senso comum vira tese de doutorado para comprovar como 1 mais 1 com certeza dá 18. Ganha quem fala mais alto e agrada o maior número de pessoas. Numa hora dessa, todo mundo vira especialista. Aquele seu tio chato que mais faltou do que foi no ensino médio, de repente, afirma saber muito mais sobre um vírus do que uma infectologista que dedicou a vida inteira ao tema. Tudo isso só porque ele leu uma meia página de artigo científico que foi redigido diretamente no Twitter. Isso é o que chamamos de efeito Dunning-Kruger. Em um estudo, 32% dos engenheiros de uma empresa e 42% dos engenheiros em outra empresa consideraram-se entre os 5% com o melhor desempenho de toda a equipe, algo matematicamente impossível. Em outro estudo, 88% dos motoristas americanos consideraram suas habilidades como acima da média, ou seja, melhores que 50% dos motoristas, algo também impossível. E isso é o que ficou chamado como efeito Dunning-Kruger. Esse fenômeno pode ser mostrado em um gráfico que relaciona nível de aprendizado sobre um determinado assunto com de autoconfiança gerado pelo próprio indivíduo. Começamos na nossa forma mais inofensiva, sem saber de nada. De modo que nem opinamos, tampouco tentamos argumentar, o que, convenhamos, é um cenário perfeito para dar sobrevida à nossa humanidade. Mas, cara, não se preocupe. Basta uma thread mal escrita no Telegram que tudo já tá perdido. Por sermos um saco vazio, qualquer pequeno passo no aprendizado já parece ser um grande avanço. Isso faz com que a curva de conhecimento tenha um pico de autoconfiança insuportável, quando nos leva a uma zona de conforto que é extremamente indesejada. Uma vez dentro dela, ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, o pouquíssimo conhecimento adquirido já parece ser o bastante. É nesse ponto onde os tiozões do Zap, espalhados pelo Globo e haters da Globo, se unem para fortalecer as conspirações. No caso contrário, caso nós avancemos nos estudos, a tendência é compreender como, na verdade, nós praticamente não sabemos de porra nenhuma. Esse movimento evidentemente diminui a nossa confiança. Por isso,
O gráfico só irá ser revertido no final, quando alcançamos a chamada expertise. Essa conquista nos gera, enfim, uma confiança sóbria, algo diametralmente oposto à apresentação de PowerPoint da sexta série ou simplesmente o Bolsonaro falando de meio ambiente. Ideias absurdas como essa podem vir da nossa mente a todo momento. Mas por quais outros motivos elas surgem? Como humanos, nós temos a capacidade cognitiva de entender quando um perigo se aproxima. Não somos Homem-Aranha. Mas isso nos leva a pensar em como se livrar, fugir ou então reagir a isso. Contudo, esse sentimento de perigo pode nos guiar a um estado de pânico, capaz de afetar o discernimento entre uma ameaça real e outra inexistente. Essa falha implica num medo constante de estar vulnerável, tá abertaço. A partir disso, procura-se mundo afora os mais abstratos argumentos com potencial de reverter uma situação que é intangível. No entanto, essa luta é tão eficiente quanto de gladiar contra a calvície. Em ambos os casos, o inimigo é imbatível e a ciência nos abandonou. Nesse grito irracional por socorro, cria-se, por acidente, algumas bolhas formadas por quem reafirma as mesmas teorias que você, sem nenhum questionamento ou indagação. Somente dessa maneira, eleger um deputado miliciano, machista e homofóbico à presidência da República pode parecer uma ideia minimamente plausível. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa mesma lógica de vulnerabilidade, seguida por ações irracionais, é válida para explicar a nossa querida cultura pop. Não, ninguém jamais teria cantado Ana Vilela se não fosse pelas mensagens intermitentes da tua avó no grupo da igreja e, principalmente, a saudade por um tempo áureo, o qual não vivemos. Derruba teu filho no chão, chora e empurra teus pais, joga eles pra lá. O importante é saber que o trem-bala já passou e nós, apesar de meros passageiros, conseguimos pular desse vagão. Hoje, resta-nos somente especular sobre a vida alheia. Ou seja, na internet, se não for com você, tudo vira curiosidade ou fofoca. E sobra uma margem para qualquer internauta apontar 4 ou 5 evidências diferentes e criar uma grande conspiração. A vida dos famosos, queiram eles ou não, é um livro aberto. Para eles, não existe o saiu para almoçar, gastou 5 mil reais no Paris 6. Não tem o penteou o cabelo, mudou o look. Não tem o pagar imposto de renda, soneguei e foda-se. Em junho de 2009, Michael Jackson foi vítima de uma parada cardíaca, causada por um coquetel de remédios, ou é pelo menos o que nos dizem. À época, seu então médico particular, Conrad Murray, foi considerado o culpado no caso. Apesar do enterro ter sido um evento gigantesco, com transmissão simultânea nas redes sociais e a presença de vários famosos, como Macaulay Culkin, que se fosse pro Olodum, não iriam dizer Michael, eles não ligam pra gente. E sim, Macaulay, esqueceram de mim. A morte do rei do pop, em muitas ocasiões, ainda é negada. Assim como o pedido por voto impresso em pleno 2022. De todo modo, os discursos dos conspiradores especulam que Michael, na verdade, estaria vivendo uma vida distante da fama, assim como qualquer outro ex-BBB 22 ou Hitler, que conspiracionalmente construiu uma família na Argentina, 2 cachorros e um papagaio lindo. Now, I swear to God, that's Michael Jackson. That's fucking Michael Jackson. I'm at Bancroft. It's 2022. Quem me assegura que neste exato momento Jackson não tá fazendo compras, andando em um carro comum, um Palio 97, ou quem sabe tomando uma boa gelada? Além da verdade, somente a sua consciência. Michael tá morto, bateu as botas, arrastou pra cima, foi de comes e bebes, de achados e perdidos, abraçou a rainha, virou camisa de saudade eterna. O que existe são as sósias de tudo que é tipo. Embora às vezes possam parecer idênticas, que é raro, tendo em vista gabigordos, entre outros, são pessoas diferentes, como nessa imagem aqui do Obama. Os discursos conspiratórios, por via de regra, não são validados pela mídia tradicional, ou pelo menos não deveriam.
A função de propagá-los normalmente cai no colo dos influenciadores digitais e as páginas de fofoca, como o repórter do Choquei, diretamente das Crônicas de Nárnia ou Abre Armário. Um dos nomes que mais fomentou a existência do cantor foi justamente o seu cabeleireiro, Steve Enhart, que fez postagens onde dizia, abre aspas pro Maluquete, em alguns meses, no máximo até o final do ano, vocês vão receber ótimas notícias. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei. Esse daí é sobre o divórcio do Bolsonaro com a Michelle. Vamos pro próximo. Um estúdio de gravação, em algum lugar longe do mundo, numa localização secreta, ele está vindo em breve. Sinto-me abençoado. Essa daí é uma releitura da morte e ressurreição de Cristo, caso ele fosse um ícone pop da velha Palestina. Bem, mas é claro que o estilista não atuou sozinho. Outros influenciadores também resolveram usar a sua influência, que é o que lhes resta, né, para espalhar alguns burburinhos conspiratórios. O antigo produtor musical de Michael, Ted Riley, não ficou de fora dessa. Outros artistas, como o Akon e até o ex-participante vencedor do BBB, Arthur Aguiar, o qual, deixarei claro, não é um artista, também já se pronunciaram. O ex-brother disse no meio do programa achar que Michael não havia morrido. Assim como a maioria de seus argumentos dentro da casa, as justificativas basearam-se em razões banais e de difícil comprovação. Como, abre aspas para o nosso querido rebelde. Ninguém viu o corpo. E o melhor amigo do cantor não foi ao enterro. Super embasado. O Jackson não morreu e ele vai voltar. Expressar informações absurdas sem justificativa alguma já atingiu a normalidade. A partir do momento que defende o nazismo num podcast, a resposta do apresentador é acho válido, não tem nem mais pra onde fugir. Por isso, falar de teoria da conspiração é quase que um alívio. Porque em algum nível existe um motivo por trás das crenças desses discursos. No caso dos famosos, por exemplo, fala-se muito de uma fuga inconsciente dos problemas e dores que são pesados demais para a gente suportar. Por isso que ainda tem gente que defenda que o One Direction tá em hiato. Cara, me desculpa, não tá. Já acabou. No final das contas, essas conspirações nascem quase como uma roda de apoio. São milhares de fãs que se unem para que juntos enfrentem o luto de uma pessoa tão admirável. Harry Styles, sei lá. Basicamente, é um Alcoólicos Anônimos, onde o problema central, o álcool, é substituído geralmente por um outro alcoólico. Quem oferece uma mãozinha para ajudar a compreender esse processo é a nossa querida psicologia. Dentre a infinidade de termos e nomes chatos presentes no vocabulário do psicólogo, a apofonia é uma palavra destinada a explicar o fenômeno cognitivo da percepção de conexões em dados aleatórios. Sim, inventaram um nome para tudo isso. Conseguir enxergar padrões que os outros não veem é algo atrativo, impressionante e um pouquinho psicótico. Principalmente quando esses padrões se estruturam a ponto de formar uma narrativa que é capaz de substituir a realidade. Meio WandaVision das ideias. Um exemplo famoso da aplicação da apofonia é o chamado Clube dos 27. Para quem não conhece, não é um álbum do Milton Nascimento e também não se trata de um irmão mais velho do 15 de Piracicaba nem do Djaú. Mas, na verdade, é uma crença baseada no curioso padrão de que grandes músicos tendem a morrer sempre com 27 anos. Foi isso que aconteceu com Brian Jones, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, e não com Jorge Versilo, Rogério Flauzino, Karen, e tampouco o padre Marcelo Rossi, o que demonstra que as noites não eram tão traiçoeiras quanto ele pensava. Para servir, para abençoar. Talvez isso seja novidade para você, mas para acreditar em muitas dessas teorias não precisa ser um maluco que grita o hino nacional em volta de um pneu ou que fica mandando um código para os extraterrestres usando a lanterna no celular. Na verdade, essas conspirações conseguem ser bastante convincentes e quando pegam a pessoa certa, na hora certa, podem levar a consequências inimagináveis. Mas tudo que você viu até aqui, a não ser a calvície, que realmente atinge milhões, é uma situação gravíssima, é pura besteira. Não muda a minha vida, não muda a sua, não muda de ninguém, além das próprias pessoas que criam e acreditam nessas teorias. Mas isso não significa que todas sejam assim. Existem conspirações que podem ter um impacto enorme na sociedade, mesmo quando a maioria das pessoas nem acredita nelas.
Há 2 anos atrás, o mundo viu o início de um dos maiores acontecimentos da história recente. Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz se despedia do São Paulo Futebol Clube em busca de novos desafios. Um deles ficou conhecido como Covid-19. Em março de 2020, uma pandemia de um vírus mortal se espalhou pelos 4 cantos da Terra, deixando milhares de mortos. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. Doenças como a Covid já abalaram o planeta outras vezes. A gripe suína, em 2009, foi um outro vírus que deixou o mundo tão desesperado quanto o hit Meteoros da Paixão, do Luan Santana, lançado no mesmo ano. Lá atrás, não tinha dúvida. A gente precisava de uma vacina caso quisesse controlar a doença. E foi o que fizemos. Logo de cara, o Brasil colocou 2 bilhões de reais só para aquisição dessas vacinas. E quando elas vieram, foram 92 milhões de brasileiros vacinados em apenas 3 meses. Um sucesso internacional. Grêmio, ninguém no mundo vacinou uma porcentagem maior da população do que o Brasil. Agora, corta para 2020 e a reação inicial do governo é essa aqui. Eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que minha vida está em risco, o problema é meu. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. Ainda em 2020, quando a pandemia já havia matado milhares de pessoas, a desinformação e conspirações chegaram ao seu ponto mais alto. A vacina sempre foi um método muito conhecido para prevenir doenças. Quando uma criança nasce, por exemplo, qual que é a primeira coisa que você faz? Se não for sua, nada, é claro. Mas se for, você chora, comemora, dá uma camisa do santo, sei lá. Não. Você vacina a criança. E para não pegar uma gripe no inverno e ficar fungando o nariz por aí, o que você faz? Toma vacina. Mas, de repente, quando mais precisávamos, ela desaparece. 100 anos se passaram e eu e o meu irmão descobrimos o novo... Calma, botaram na narrativa errada. A parte do fascismo e omissão de verdade, os 100 anos de sigilo, devem ter confundido a cabeça do roteirista. Mas tudo bem, não precisa cortar não, vamos seguir. De todo modo, as vacinas foram questionadas. E não por boas intenções, mas por ataques de má fé. Não levaram em conta nem a ciência, muito menos qualquer fato verídico, o que, para variar, caracteriza uma conspiração. E quando o questionamento vem logo de alguém de cima, o impacto é muito mais rápido e profundo. Não é vacina, é experimento. Temos que ter a coragem de dizer. É só vocês procurarem, mas não procurem no Google, procurem no DuckDuckGo, porque o Google acabou e apagou qualquer registro. Esta vacina precisa, no mínimo, 5 anos a mais de teste. E hoje se sabe que ela se acumula no sistema reprodutivo, ela se acumula no cérebro, causando dano ao tecido cerebral de jovens e crianças. Seja implantando ou não algum chip no meu organismo, o que seria maravilhoso, porque eu ia virar um roteador de Wi-Fi ambulante, a propagação desses argumentos embasados em Tumblr, fofoca e Zap não só levaram as pessoas a perderem a confiança na vacina. Isso justificou as próprias ações do governo federal. É como se, do dia para a noite, a nossa querida República Federativa do Brasil decidisse oficialmente não acreditar mais no fato da Terra ser redonda. Porém, por mais absurdo que seja, isso não iria ter implicância alguma no dia a dia do brasileiro. No máximo, estamparíamos algumas manchetes internacionais e a Rede Globo mudaria o nome para Rede Plana. Mas, neste caso, as consequências foram reais. O Brasil demorou para comprar vacina. A Pfizer, uma das principais fabricantes, alegou ter enviado dezenas de propostas para o governo, que ignorou todas. E não me venha com a merda do meme da Pfizer, que é ruim e passou e não tem graça nenhuma. Assim, mesmo quem acreditava na vacina não teve acesso a ela por duros meses, enquanto outros países já avançaram na vacinação. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. Isso aqui não é papo de Terra 2D ou Space Invaders Ultimate Varginha Edition. São vidas em jogo. Existem várias teorias da conspiração bizarras que não afetam a vida de ninguém. Mas quando esse golpe irracional ultrapassa a barreira da banalidade e se torna um diretaço em estruturas fundamentais da civilização, como são as vacinas, isso pode ter um resultado fatal.
o Brasil alcançou quase 700 mil mortes por Covid-19. Quase 11% das mortes de todo o mundo, mesmo que nós tenhamos apenas 3% da população mundial. E não foram só as vacinas. Aqui no Brasil, todos votam da mesma maneira desde 2000, por meio da urna eletrônica. Se em vez de Brasil a proposição fosse aqui no Rio de Janeiro, a resposta mudaria para brancos e nulos ou no Romário. Tirando o fato de ninguém dedicar seu direito democrático para eleger um ex-centroavante e futevôleibolista em atividade, é tudo muito simples de se explicar. Você entra na cabine, fica naquele momento super íntimo, onde está só você, o equipamento e Deus julgando absolutamente todos os seus atos, aí digita os números do seu candidato, confirma e ouve aquele barulhinho irritante que a urna faz, aquele mas o que você ganha por ouvir esse sonzinho é muito mais importante do que qualquer irritação. Poucos países contam os votos tão rápido como o Brasil. Em poucas horas, já dá para saber quem vai ser deputado, senador, eliminado no paredão, campeão do The Voice, ou até mesmo o nosso querido presidente da República. Diferentemente da morte do Michael Jackson, ou a inadimplência de Neymar Jr., esse procedimento nunca foi colocado em questão. Até porque testes e mais testes já haviam sido feitos e provado a eficiência e segurança desse método. Mas você está pensando o quê? Isso não impediu que alguns indivíduos bem poderosos tentassem colocar as urnas em xeque. E, para novidade de todos, pura conspiração. Sem provas, nem argumentos impressos ou auditáveis. Apenas a narrativa falsa para confundir os brasileiros. Uma eleição não é que está dividida. Uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Que quer, na verdade, eleger uma pessoa na fraude. E assim o estrago está feito. Muitas teorias da conspiração ficam presas com uma minoria da população e não machucam ninguém, ou até mesmo desmachucam, como o caso de Neymar, que com certeza simulou a joelhada do Zuniga só para não jogar contra a Alemanha. 7-1 é legal. Mas quando se tratam de temas verdadeiramente relevantes para a sociedade, propagados por pessoas com poder e influência, elas acabam impactando a população de uma forma crítica. A lógica é a seguinte: a conspiração se difunde primeiro pelo grande líder, depois pelas suas redes, repletas de fiéis seguidores. Resta só um triângulo, um piso xadrez e o Celso Portiolli para apelidar isso de Illuminati. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. É no bairro da Zona Oeste Carioca, reduto bolsonarista na capital fluminense, que fica a residência do presidente Jair Bolsonaro. Neste domingo, apoiadores do governante se reuniram próximos ao local para acompanhar a apuração. Mas o que era para ser festa terminou com choro e reclamações de fraude no segundo turno, vencido pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhuma movimentação passou de 1 milhão, chegou em 1 milhão. O Bolsonaro conseguiu 1,5 milhão na rua aqui no Rio de Janeiro ano passado. Esse ano também essa mesma média. Isso é uma fraude. E a gente, se precisar, vai para o Exército. O Exército vai ter que intervir. O comunismo não vai vir para o Brasil. Sinceramente, vitória é quando a gente ganha, entendeu? Ele não ganhou, isso foi roubado. Na verdade, está todo mundo decepcionado. A gente já esperava que isso fosse acontecer por causa do Supremo que nós temos. Com certeza absoluta foi roubado. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga reverter, de alguma forma. Teoria da conspiração não é brincadeira. Caso contrário, chamaria a Amarelinha, Mãe da Rua ou o Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Algumas podem até ser tão bizarras ao ponto de carregarem um certo nível de humor e piadas. Mas, como diria Casimiro Miguel, a vida não é um morango. Elas também podem desestabilizar, trazer caos e propagar a violência. Por isso, precisam ser combatidas ainda em sua raiz. Para isso, sempre contamos com a mais poderosa arma de todas: uma régua de 15 centímetros e o horizonte fluminense.